Nós estamos aqui na Expo Itu, a primeira feira de negócios e empreendedorismo de Itu. Antes de começar esse bate-papo, só te aviso que pode ser que algum ruído aconteça, algum áudio venha de fora, porque nós estamos aqui no meio de um evento, no meio de uma feira, né, acontecendo, então não tem como ser isento de algum ruído, mas nem por isso nós vamos deixar de conhecer histórias, conhecer aqui informações sobre as empresas expositoras e assim por diante. Antes de bater o papo aqui, eu gostaria de agradecer a Altico, que é a empresa que tem nos ajudado nesse setup desse podcast. Eles possuem lá salas de locação para podcast, equipamento, toda uma equipe preparada para fazer o seu projeto sair do papel. E se você precisar fazer um podcast, fale com o pessoal, eles estão à total disposição. Rafael, obrigado pela tua disponibilidade, né, por aceitar bater um papo com a gente. Rafael, que é do Grupo Lorenzon, é uma empresa super importante para a cidade e para toda a região. Até em nome da Expo, eu gostaria de te agradecer, porque eu sei que empresas como a tua, assim, a gente nos dá segurança, né, para os demais expositores também participarem, né? Vocês são uma referência, então automaticamente, quando empresas como a sua, assim, aderem ao projeto, todos também acabam, na verdade, se sentindo mais seguros, né, ao projeto. Então, antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer, cara. Imagina, que isso. A gente que agradece o convite aí, inicialmente do César, né? Depois soube que vocês estavam aí colaborando com todo o marketing da feira. Parabéns, inclusive, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Para nós é um prazer estar aqui. Legal. Bom, vamos começar falando um pouquinho da história de vocês, né? Uma empresa super conceituada na cidade, mas super legal. Se você puder falar um pouquinho pra gente sobre a Lorenzon. Ah, legal. Eu faço parte da terceira geração na empresa. Legal. A empresa começou com o meu avô. Meu avô era italiano, como muitos aí participou da Segunda Guerra Mundial, e depois da guerra ele, né, como muitos imigrantes vieram, ele veio para o Brasil. Né? E ele veio para o Brasil, lá na Itália ele era camponês, ele trabalhava com agricultura e veio para o Brasil para trabalhar numa fazenda. Ele e mais 3 irmãos, já todos casados, então eram 4 casais que vieram para o Brasil. E vieram para trabalhar numa fazenda, numa cidadezinha que chama Monte Aprazível, perto de Ribeirão Preto. Desculpa, Caramba. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Né? Longinho, hein? Longinho. E daí foi para lá, começaram a trabalhar nessa fazenda e foram enganados, né? O que tinha sido combinado previamente não estava acontecendo. Era quase como uma escravidão, vamos dizer assim, né? Não era um trabalho escravo. E aí eles romperam com o dono da fazenda e o meu avô, a minha avó, né, já casada com ele, tinha parentes já aqui no Brasil em Tietê. Poxa. Então daí meu avô com minha avó vieram para Tietê, os outros 3 casais foram se separaram assim, mas foram para cidades diferentes. E são algumas coincidências da vida, né? Eu não acredito em coincidência, mas sim. Né? Na Segunda Guerra, o meu avô ele foi prisioneiro de guerra e na prisão, né, no campo de concentração, os alemães ensinaram a ele o rebobinamento de motor elétrico. Mas é um processo de recuperar um motor elétrico, mas não ensinaram todo o processo. Até, vamos dizer assim, eles não queriam passar todo o conhecimento, ensinaram uma parte. E quando ele chegou em Tietê, ele não tinha trabalho, um tio da minha avó, que já estava aqui, fazia justamente isso. Cara, que absurdo o rebobinamento isso, cara. de motor elétrico. Cara, né? que loucura, cara. Fiquei até arrepiado quando você falava, cara. Então. Que loucura. Para hoje, até assim, a gente pensar no mundo de hoje, sim. Quando a gente fala de networking, de contatos, outra história, é muito mas mais época, tangível. Mas naquela época, imagina você vir de um outro país, vir de navio, depois de uma guerra, você não tinha comunicação, a comunicação básica era carta, né, vamos dizer assim, naquela época. E teve essa coincidência, então ele começou a trabalhar com motor elétrico em Tietê. Mas naquela época, o primo Schincariol, que foi fundador da cervejaria Schincariol, que hoje é da Heineken, né? Eu não sei exatamente como foi naquela época, se ele estava em Tietê. Eu sei que ele que chamou a atenção do meu avô, falou, olha, Itu está crescendo, é uma cidade que está desenvolvendo, a gente está lá em Itu, vem para Itu. Poxa, que legal. Então, em 1950, meu avô vem para Itu
e começa a fazer esse serviço de rebobinamento de motores elétricos aqui em Itu, mas assim, não era uma empresa, né? Era no quintal da casa dele, era algo para ele sustentar a família. E acabava, inclusive, ajudando a cidade, né? Porque deveria ser um trabalho específico também. Sim, exatamente, exatamente. E então, em 1950, a gente considera a fundação do Grupo Lorenzoni em 1950, em março de 1950. E aí foi desenvolvendo esse trabalho, foi crescendo, né? Aí tem um fato interessante também que mostra um pouco da diversidade do nosso grupo em termos de ramos de atuação. Legal. Porque começou com rebobinamento de motor elétrico, que é um serviço que a gente faz até hoje. Ah, é? Ainda Sim, continua fazendo? Continuamos fazendo. Legal. Né? E logo no princípio, naquela época, os veículos pesados, né, caminhões, ônibus, todo tipo de veículo, mas principalmente esses mais maiores, você tinha o motor de partida, que ainda tem até hoje, e hoje tem um alternador no motor, que na época era chamado de gerador. Então esses equipamentos, o motor de partida e o alternador, na época o gerador, também eram rebobinados, um processo semelhante ao motor elétrico. E naquela época começou assim, deu problema no seu motor de partida, do seu veículo, leva lá pro italiano que ele conserta, Que ele legal, dá um jeito. cara, Né? que legal, cara. Muito, sou ficcionado em história assim, cara. E aí assim, o motor elétrico, a gente fala de indústria, né? É um serviço que você atende principalmente indústrias. E aí começou a atender essa demanda veicular. Então, desde o princípio, né, a gente daí entrou nesse ramo também veicular, que a gente tem até hoje um centro automotivo que atende veículos de passeio, veículos pesados também. Legal. Mas surgiu lá no começo, lá na década de 50, essa diversificação que hoje é incomum, né? Os nossos concorrentes da área industrial não têm um centro automotivo, assim como os nossos concorrentes da área automotiva não têm uma área industrial. Verdade, né? verdade. Então, realmente são ramos que não têm, a princípio, correlação, mas surgiu lá do princípio da empresa. Né? E aí foi desenvolvendo, né? O meu pai, que é a segunda geração, ele, por exemplo, ele nasceu em 1949, ainda em Tietê. Que legal, né? Então, meu pai é nascido em Tietê. Legal. E ele, desde os 13 anos, trabalhou com meu avô, né? Trabalhou, assim, desde os 13 anos de idade. E quando meu avô faleceu em 85, né, meu pai passou a liderar sozinho o grupo, né, e ele sempre com esse viés de cada dia mais diversificar o negócio, trazer outros serviços. Né. Então hoje a gente tem esse ramo ainda veicular, a gente fala em 4 negócios, né, a área de manutenção veicular, a manutenção industrial, que o carro-chefe é o motor elétrico, a gente é parceiro da WEG Motores, que hoje é uma referência mundial, é uma referência na Bolsa também, né? de Valores do Brasil, Verdade, né? como uma empresa que se destaca. A gente é parceiro da WEG há mais de 40 anos. E então esse é o segundo negócio. A gente tem ainda um varejo de máquinas e ferramentas, que a gente inclusive trouxe bastante coisa aqui na feira para expor. Verdade, esse stand está bem legal mesmo. E um negócio que é um pouco mais novo aí de uns 20 anos para cá, que se desenvolveu, que é a locação de máquinas e equipamentos, que é um negócio que amadureceu no Brasil. Sim. E a gente, né, pegou essa curva de crescimento, tanto que a gente abriu filiais com locação de equipamentos nos últimos anos, aproveitando esse negócio que há 20 anos no Brasil era muito imaturo, muito incipiente, e se desenvolveu muito nessas últimas 2 décadas, né? Que legal. Cara, se tivermos falar, né, a gente tem muito conceito em gestão de ter foco, né, em um segmento. Sim. E vocês acabam, na verdade, trabalhando em 4 segmentos que, de certa forma, conversam, mas são distintos. E assim, aproveitando, né, que você está aqui para a gente pegar um pouquinho de conhecimento, cara, como fazer para gerir algo que, de certa forma, tem ali uma conexão, mas também são distintos, e conseguir ter a qualidade da prestação de serviço que vocês têm são reconhecidos muito pela prestação de serviço, né, pela qualidade do atendimento. Como é que faz para gerir tudo isso, bicho? Apesar de ser realmente 4 negócios, a princípio diferentes, tem, eu diria que algo que permeia todos, né? Que é de onde a gente nasceu, que é justamente a manutenção. Entendi. Né? Então, a empresa nasceu com manutenção, no caso de motor elétrico, depois expandiu para o veículo e assim continuou. E a locação,
hoje a gente entende que um diferencial nosso é justamente fornecer um equipamento que ele vai estar bem com uma manutenção em dia, que ele vai funcionar. E se ele der um problema, porque é uma máquina, né, isso pode acontecer, a gente vai rapidamente ou trocar ou consertar esse equipamento. Legal, né? legal. Então isso está no nosso DNA mesmo, né? DNA, exatamente. Né? Legal. Então essa essência a gente traz até hoje e com uma premissa básica. E é onde a gente mais é o que a gente domina. Sim. Né? Como você falou bem, está no nosso DNA. Então isso eu acho que favorece. Então em cada negócio a gente tem esse olhar muito crítico. Então, claro, hoje, por exemplo, na locação a gente tem uma frota de veículos. Né? Então essa frota, a nossa empresa de manutenção veicular faz a manutenção. Legal, cara, que legal. Então isso cria muita sinergia, redução de custo, enfim. Então isso eu acho que é algo que está na essência, está no DNA e a gente traz até hoje como foco, mesmo na locação, que eu não estou lá para vender manutenção de equipamento que eu loco. Mas se eu faço uma boa manutenção, o equipamento vai atender o cliente, ele vai ficar mais satisfeito. Então, o carro, se o carro está bem com a manutenção em dia, eu não vou perder uma entrega, uma retirada. Perfeito. Então, isso eu acho que acaba sendo o link disso tudo, né? E tem também um outro conceito, fora o veicular, né? Que a gente diz o seguinte, né? Praticamente hoje, qualquer equipamento que a gente aluga, eu posso também vender um novo ou fazer a manutenção do usado do cliente. Então é um conceito que é muito forte nos Estados Unidos, que é o One Stop Shop, né? O cliente vai naquele lugar e ele tem todas as soluções ali, né, cara? Muito legal essa ideia. Então se o cliente de repente tem um equipamento que o dele quebrou, ele pode ir lá, a gente conserta, enquanto conserta ele pode alugar um. Muito legal. Ou de repente ele não quer, ele quer comprar um novo, ele tem lá. Então a gente oferece isso, né? A gente vende isso para o cliente. Muito legal. Que ele pode consertar, alugar ou comprar um novo com a gente. Então isso também eu acho que ajuda a gente manter a sinergia dos negócios, no caso de máquinas, equipamentos e ferramentas, e conseguir manter o foco, porque realmente, né, eu falei um pouquinho contando da história da empresa, os nossos concorrentes não têm essa diversidade. Claro, às vezes eu sou locador de equipamento, eu tenho vários tipos de equipamento, ok? Porque também tem locadores que são focados em algum nicho, não é o nosso caso. Então, eu diria Mas acaba perdendo em outra área, né? Aí você já consegue direcionar os seus pontos fortes, as suas qualidades, justamente contrabalanceando isso, né? Isso. Eu diria que são esses dois pilares, a manutenção e a sinergia que os negócios trazem, que ajudam a gente a manter esse foco em atender bem o cliente, que aí, só para complementar, é algo que também a gente prega muito internamente. Legal. Né? Cliente, a gente tem que atender bem, a gente tem que atender com prazo, cumprir o que promete. Legal. Isso é uma coisa também que está no nosso DNA desde sempre. Né? Isso vem do meu avô, por mais que eu não tive muito... Eu nasci em 83, então eu era muito novo quando ele faleceu, mas isso vem dele, lá de trás também, e permeia a cultura da empresa até hoje. Então atender cliente para nós é outro pilar super importante. Né? Que legal, que legal. Hoje você está à frente em que parte da empresa? Assim, como que é hoje a tua responsabilidade? Hoje eu sou responsável pela nossa parte, a venda de máquinas e equipamentos e a parte de manutenção industrial sou eu que coordeno. A gente tem, claro, hoje a empresa tem um porte, então todos os negócios têm equipe dedicada, tem gerentes que dão suporte. E aí, na direção, eu cuido da parte de varejo de máquinas, manutenção industrial. Na locação, tem alguns equipamentos, alguma linha que eu também atendo. Mas aí a administração, vamos dizer como um todo, né, a gestão estratégica, a gente discute entre a família que está lá tocando a empresa. Então, a gente está a par de tudo, até porque é um negócio de médio porte, então tem que saber, né? Tem que saber de tudo. Não tem jeito, né? Acabar, na verdade, respirando o negócio, né? Sim. E vocês têm essa característica, né? Porque eu acho que empresas que ficam do tamanho da empresa de vocês, muitas vezes os donos eles acabam não ficando perto da gestão, do dia a dia, e a gente percebe ali que a operação fica até meio complicada, e a gente sempre vê vocês, né, à frente do negócio,
estando ali próximo do cliente, né? Obviamente não atendendo o cliente diretamente, mas entendendo o que está acontecendo tudo. E faz uma grande diferença, porque imagino que deve ser um grande desafio manter o padrão de qualidade, né? Sim. Que vocês são reconhecidos por isso, né? Vocês são reconhecidos pelo atendimento, pelo padrão de qualidade do que vocês oferecem, mas não é fácil manter esse padrão de qualidade, né, Rafael? Deve ser um desafio, né, cara? Sim. A gente... Os amigos aí, brincando. A gente realmente... Isso vem muito até do meu pai, né, que começou a trabalhar muito cedo. Então esse lance da gente tá próximo, tá no negócio todo dia, ninguém assim... Todo mundo trabalha bastante, várias horas por dia, mesmo meu pai que já está com mais de 70 anos, a gente brinca com ele, você não larga o osso, né? Então ele está sempre lá. Então isso também é outra coisa que para nós é muito natural, né? Tá lá no negócio, tá acompanhando, tá muitos momentos com a barriga no balcão, né? É um outro termo usado aí. A gente, claro, tem que muitas vezes ter um exercício de, puxa, a gente está num porte e a gente quer continuar crescendo, então a gente também tem que saber separar às vezes, né? Tem aquela vontade muitas vezes de atender o cliente, estar lá conversando, que é importante, que a gente consegue daí captar muitas coisas, ver como está o atendimento, mas também saber que a gente tem que também estar olhando de cima, né? Olhando as oportunidades, ver para onde a empresa tem que ir em termos estratégicos. Então esse é um exercício para a gente continuar crescendo, mas não perder a essência, não perder a qualidade no atendimento, que é o que você comentou. Então, e para onde a empresa vai, Rafael? A gente tem aí hoje a matriz, o nosso maior negócio está em Itu, a gente tem filial em Itupeva, a gente está construindo uma nova unidade em Indaiatuba e o plano é continuar crescendo, expandindo na região, né, com outras unidades e sempre pensando, olhando o mercado, vendo oportunidades de trazer novos serviços, trazer novas marcas que possam complementar o nosso portfólio, novos equipamentos de locação, enfim. Então, o nosso plano é continuar crescendo cada dia mais, né? Que legal. E quantas pessoas tem hoje, Lorenzo? Hoje somos pouco mais de 200 pessoas, 200 colaboradores, né? É gente, né, para lidar, né? Para cuidar, para, treinar e, né? Exatamente, não é que é serviço, né? A gente precisa de pessoas capacitadas, né? Enfim, então é um desafio, mas é algo que também nos motiva, né? Eu estava falando ontem com o pessoal na feira aqui, uma coisa que particularmente me motiva a olhar o negócio e ter a motivação, né, para crescer o negócio, é justamente saber que tem 200 famílias que estão com a gente. Legal. E ver que muitas pessoas que estão com a gente já há muitos anos, né, se desenvolveram junto com a gente. Então a empresa cresceu, daí você vê aquela pessoa que ela prosperou, que ela melhorou de vida, porque a gente conseguiu proporcionar isso. Porque ela foi atrás e a empresa deu oportunidade. Muito legal, muito legal. Então isso, particularmente, falo por mim, né, é um motivo extra que eu tenho para, não, vamos crescer cada dia mais. Que legal. Eu também acredito que uma empresa que não cresce, ela tende a morrer. Sim. Ainda mais hoje, nessa dinâmica de mercado, de tecnologia, de tanta coisa nova surgindo, eu acho que hoje isso é mais verdadeiro do que antes. Verdade. Então a empresa que ela não se atualizar e não crescer, eu não vejo outro futuro, senão ela vai aos poucos morrendo. É verdade, cara. Então, eu acho que isso... Parece que assim, estar parado parece que você está andando para trás hoje em dia, né? Isso. Só de você estar parado, você está andando para trás. Exato. Né? Muito louco, muito louco. Concordo. Cara, queria te agradecer, eu sei que seu tempo também está meio apertado. Imagina. Obrigado por compartilhar com a gente a história de vocês, os insights, né? Porque eu sei que o negócio de vocês é um negócio dinâmico. Sim. Então, você tem muito know-how para compartilhar, muito conhecimento, né? Muita experiência do dia a dia, porque a gente sabe que negócio é isso, por mais que exista toda a teoria, sim, a prática, o campo de batalha é um pouco diferente né, dos planos. E também tenho um certo carinho pela empresa de vocês, porque a gente fez o site de vocês, sei lá, há um tempinho e foi um desafio na época, assim, e foi muito legal porque vocês deram uma oportunidade pra gente, então tenho um carinho especial por vocês. Fico feliz de saber. Agradeço totalmente aí o seu tempo, sua disponibilidade por ter nos ajudado nesse processo também, e por ter cedido seu tempo aqui para contribuir com todo mundo com a mensagem. Imagina, eu volto a agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui na feira, é um prazer estar aqui falando com você, uma referência hoje na cidade aqui quando se fala em marketing, propaganda, enfim.
Muito legal ver esse desenvolvimento de vocês. Parabéns pela iniciativa aqui também de trazer as pessoas que estão aqui na feira para bater esse papo. Com certeza eu vou ver, né, já estou ansioso para ver as pessoas aí que você conversou, para aprender. Fico à disposição também, né, as portas da empresa estão abertas aí para amanhã depois, quem está nos ouvindo também quiser conversar, a gente é super aberto, a gente gosta de trocar ideia, de trocar figurinha, né? Que legal. E estou muito feliz em estar aqui, parabéns aí pelo trabalho na feira, pelo trabalho na agência. E é isso, muito obrigado. Obrigado a você. Valeu mesmo, viu? Obrigado.